Deus continua falando, Deus não é mudo, Deus continua ministrando a sua palavra e alcançando todos aqueles que necessitam da sua presença. Tenho plena certeza que, de alguma forma, Deus está querendo falar com você. E eu quero, nesse vídeo, te ajudar a discernir a voz de Deus, saber quando é Deus que está falando com você. Por isso é importante você ficar até o final desse vídeo e entender as formas que Deus quer comunicar contigo. Por isso, eu quero que você entenda a importância de prestar atenção em cada momento desse vídeo. Eu vou estar te dando uma aula intensiva de como ouvir a voz de Deus e como Deus pode estar ministrando ao seu coração e você não está nem percebendo. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Leandro Gomes e para mim é uma alegria tê-lo aqui no meu canal para aprender um pouco mais da palavra de Deus e também fazer parte dessa comunidade. Por isso eu te peço desde já, curta esse vídeo, comente, também ative o sininho e compartilhe com aquele amigo, com aquele irmão que você tanto deseja ajudar a ouvir a voz de Deus. Bom, eu vou compartilhar com você a minha tela para te ajudar a entender esse processo tão importante que é ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? A importância de ouvir a voz de Deus passa também por nós entendermos por onde começa esse mover, como Deus quer comunicar com você. Então, existe uma linguagem primária e várias linguagens que eu chamo de secundária ao ouvir a voz de Deus. A linguagem primária, ela é a Bíblia Sagrada. Deus comunica conosco por meio da Bíblia Sagrada. Ela é a revelação primária. Todas as outras formas que Deus fala têm que estar dentro da Bíblia, não tem como não estar. Então, qualquer revelação, qualquer situação que você venha viver no seu dia a dia, precisa estar adequado à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual do cristão. A Bíblia ela é infalível, ela é a autoridade máxima do cristão. Então, tudo que o cristão precisa está na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada é a fonte primária da onde Deus fala. Se você não lê a Bíblia, vai ficar difícil de você entender a voz de Deus. Por isso, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, um período de oração e ter um tempo com Deus, lendo a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a revelação primária de Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela não falha, ela é a autoridade máxima e toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas dentro da Bíblia, nós vemos várias formas que Deus fala, que eu chamo de formas secundárias. A primeira delas é a profecia. Deus pode falar por meio de profetas, por homens e mulheres usados por Deus para comunicar aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, a profecia é uma orientação específica para o povo de Deus. Ela pode ser dada tanto coletivamente, como também individualmente. Agora, veja bem uma coisa importante aqui que eu quero te falar. Profecia não é profetada. Você precisa ter discernimento de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso é importante que toda profecia, tudo aquilo que lhe for falado, passe pela realidade da Bíblia Sagrada. Então, quando você conhece a Bíblia, automaticamente você começa a discernir melhor a voz de um falso profeta, por exemplo. Você consegue entender melhor o que é a palavra de Deus, o que é uma profecia, como essa profecia lhe foi entregue. Então, tudo isso é muito importante você saber. Deus fala por meio de profetas? É claro que fala, porque para existir o falso, precisa existir o verdadeiro. Agora, isso não significa que tudo que lhe falem é verdade. Tudo que vão entregar para você vem de Deus. Então, você precisa ter discernimento espiritual para saber o que Deus está te comunicando. Outra forma que Deus pode falar com você é por meio do louvor. Deus comunica por meio do louvor, fala por meio do louvor. Então, quando você está no momento de comunhão com Deus, Deus pode falar com você por meio do louvor.
Ele pode falar também por meio de uma pregação da palavra, por meio de um sermão, por meio da vida de alguém que vai ministrar uma palavra, talvez de um devocional com você. Deus pode estar comunicando contigo. Deus fala com você também por meio das circunstâncias diversas da vida. Deus pode falar com você também por meio da natureza. E o mais importante é você entender que falar por meio da natureza significa que Deus, ele criou todas as coisas para manifestar o seu caráter, para manifestar o seu poder. E também Deus fala conosco por meio de sonhos e visões. Então, a Bíblia Sagrada é a forma primária que Deus fala, profecias, louvor, pregação, circunstâncias, natureza e sonhos e visões são as formas secundárias que Deus fala. Deus fala por meio da Bíblia e por meio da Bíblia nós temos alicerce para discernir quando essas formas secundárias vêm de Deus e quando não vêm. Por isso, eu queria te falar de uma novidade, de algo importante que eu quero trazer para você. Eu escrevi um livro chamado Sonhos e Visões, Os Segredos de Deus, e nesse livro eu falo sobre a questão dos sonhos e visões de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu não uso aspectos místicos, sonhos místicos. Então, esse livro que eu escrevi, que você pode adquirir pelo link que vai estar aqui nesse vídeo, esse livro ele vai falar de sonhos e visões, mas de acordo com a Bíblia. Você não vai ver nenhum sonho fora da Bíblia. Você vai ver todos os sonhos e as visões dentro da Bíblia. E eu tenho certeza que esse livro também vai te ajudar a discernir a voz de Deus. Se você quiser adquirir, eu envio ele para todo o Brasil. E eu quero começar falando sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia. A Bíblia, como eu já falei, ela é a fonte suprema de Deus, é onde Deus deixou escrito tudo aquilo que nós precisamos. Então, a Bíblia, ela revela a natureza e os propósitos de Deus. Ela é um guia infalível, ou seja, ela não falha. Ela tem orientação para a vida moral, para a vida social e para a vida prática de um cristão. E também ela é a autoridade máxima. Nenhuma outra forma que Deus fala, nenhuma das formas secundárias, ela substitui as Escrituras. As Escrituras são a forma primária, ou seja, tudo vem dela. Então, nós não podemos pegar uma revelação, por exemplo, se ela não está adequada à Bíblia Sagrada, se ela não foi entregue de forma coerente com a Bíblia Sagrada, ela não pode ser considerada uma visão bíblica. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós recebemos, sabendo que a Bíblia é a autoridade máxima. Então, ela é a autoridade primária. Então, a voz de Deus escrita por meio das Escrituras foi falado conosco. A Bíblia ela tem 66 livros. E ela foi escrita por mais de 40 autores, em mais de 1.500 anos. Ela tem 31.102 versículos, que revelam completamente a vontade de Deus. Então, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé, o nosso manual prático da vida cristã, e é por meio dela que Deus se revela. Por isso que Martinho Lutero, em uma das suas frases, disse, né, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, tudo que não vem com a base primária deve ser rejeitado. Tudo que não vem da Bíblia deve ser rejeitado. Agora, se a fala secundária de Deus, a voz de Deus por meio de uma profecia, por meio de um sonho, de uma visão, for trazida a nós e aquilo está adequado à Bíblia Sagrada, nós devemos aceitar. Então, todo o contexto passa por isso. Então, é importante que todos nós tenhamos essa visão clara, que a Bíblia é a forma secundária. Como eu faço, né, para desfrutar disso e conhecer mais a Bíblia? Primeiramente, eu preciso ter um estudo diário das Escrituras, mergulhar nas Escrituras regularmente, ter um bom devocional. Eu aqui no card aqui do nosso canal, eu já fiz um vídeo falando sobre a importância de saber fazer um devocional bíblico e saudável. Então, você pode
também ver esse vídeo e aprender como é que faz um devocional. Então, o estudo diário nos faz mergulhar nas Escrituras e conhecer mais a palavra de Deus. E quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos discernir as vozes secundárias, a forma secundária de Deus falar. Então, você também pode ter um período de oração. A forma linda que Deus fala conosco por meio de uma oração. Então, você deve ter períodos regulares de oração e manter comunicação aberta com Deus, ouvindo o que o Senhor tem para falar com você. Outra importante atividade que um cristão precisa ter, uma atividade prática, é também a questão da comunidade. Participar da igreja local para um crescimento. Você precisa estar envolvido com outros cristãos, vivendo a vida cristã numa comunidade de fé, né? Ouvindo a palavra, louvando, servindo a sua comunidade com o coração voltado para o reino de Deus. E mais importante do que tudo isso, né, do que está congregando, do que está orando, né, é você ter a experiência de obedecer aquilo que Deus fala com você por meio do seu devocional, por meio de uma oração e por meio da direção que Deus te dá por meio da sua liderança, daqueles que cuidam da sua igreja local. Ser obediente à voz de Deus nos ajuda a romper em muitas áreas da nossa vida. Então, como eu falei, a forma primária que Deus fala é a Bíblia, mas Deus fala também por meio da voz secundária, da forma secundária, ou seja, as profecias, elas vêm ao nosso encontro depois delas passarem pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, você vê vários profetas designados por Deus para transmitir mensagens que são específicas. Você vai ver, por exemplo, o caso de Isaías, o caso de Jeremias, o caso de Amós, de Naum, tantos e tantos profetas no Antigo Testamento que foram lá em Atos capítulo 21, versículos 10 e 11, ele profetizou para o apóstolo Paulo, né? Filipe, ele tinha filhas que eram profetisas, né? Que tinham dons de profecia. E lá em Atos capítulo 21. Então, todo esse contexto nos mostra que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus ainda continua falando por meio da profecia. Então, como eu já falei, não é porque existem os falsos profetas que não existem os verdadeiros, né? Para existir o falso, precisa existir o verdadeiro primeiramente. Então, nos dias atuais, os dons proféticos, o dom profético continua edificando a igreja, continua sendo usado por Deus para alinhar aquilo que Deus quer para o seu povo, aquilo que Deus quer falar com a sua igreja, aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Deus pode usar uma pessoa para falar contigo, assim como Deus já usou várias pessoas a falar comigo. E eu tenho plena certeza que o Senhor vai continuar ministrando ao seu coração. É importante nós entendermos que os dons são para os dias atuais e Deus continua falando por meio deles. Outra forma importante que Deus ministra é por meio do louvor e da adoração. Então, por meio da adoração, por meio do louvor, Deus continua ministrando. É por meio do louvor que nós temos um sermão cantado. É por meio do louvor que muitas vezes uma revelação de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, são trazidas até nós. É por meio do louvor que muitas vezes há quebrantamento, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então, o louvor muda ambientes, o louvor transforma o lugar em um lugar propício para que Deus possa ministrar. É por meio do louvor que há transformação de vidas. Quantas e quantas pessoas já não foram curadas, já não foram restauradas por meio de um louvor. Então, você e eu precisamos valorizar tudo aquilo que Deus faz conosco e tudo que Deus fala conosco.
Então, eu queria te incentivar, né? Que Deus pode falar com você não só por meio da Bíblia Sagrada, não só por meio de uma profecia, mas Deus também pode falar com você por meio de um louvor. Então, aprenda a ouvir louvores, louvores cristocêntricos, louvores que adorem a Deus, louvores que levem o homem para mais perto de Deus. E eu queria que você continuasse, né, tendo essa experiência de ouvir aquilo que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Então, o louvor faz parte da vida do cristão. E nós precisamos, com certeza, louvar mais a Deus. É por meio do louvor que há transformação, é por meio do louvor que há formas que Deus pode agir, que possa te levar a ter experiências ainda mais profundas com Ele. Eu tenho plena certeza que quanto mais você louva a Deus, mais Deus fala com você. Outra importante questão é que Deus muitas vezes fala conosco por meio das circunstâncias e providências que ele traz para nós. Você já teve aquela experiência de encontrar com uma pessoa no seu dia a dia que você não esperava, mas de repente Deus traz, aquela pessoa fala algo para você que faz total sentido? Então é por meio dessas situações que muitas vezes Deus também comunica. Eventos cotidianos, por exemplo, a sua rotina diária, Deus usa situações normais, comuns no seu dia a dia para falar com você. Assim também Deus usa pessoas em encontros casuais. Aquele vendedor que foi te visitar naquele dia, ou uma conversa com o seu secretário, ou com a sua secretária, ou aquele amigo que você não encontra há tantos e tantos anos, que de repente você vem encontrar. Momentos que aparentemente parecem fortuitos revelam o propósito de Deus para aquele momento. Também Deus fala por meio de desafios, de lições importantes, ou seja, quando nós passamos por grandes problemas, grandes dificuldades, muitas vezes Deus quer comunicar conosco, Deus quer trazer ao nosso coração a certeza que Ele está conosco sempre. Então, Deus pode estar querendo falar com você, você no meio de uma grande prova, de um grande problema, e Deus ministrando de forma sobrenatural sobre a sua vida. Ele está mostrando para você, falando com você. E também, Deus age por meio de intervenções. Deus age de forma sutil, dramática, em situações que você não espera, de repente, vem um milagre. Deus, ele é especialista em nos preparar ambientes e lugares e pessoas e encontros para que a gente possa ouvir a sua voz. Então, eu quero que você preste atenção, porque talvez Deus esteja querendo comunicar com você por meio de circunstâncias, por meio das provas que você tem passado. Talvez Deus está colocando gente, pessoas do seu lado, em um lugar que você não queria trabalhar, porque ele precisa falar com você ali. Então, Deus, ele continua ministrando ao nosso coração, ele continua falando conosco, e eu queria muito que você prestasse atenção. Deus pode estar usando pessoas para falar com você na profecia, por meio de uma profecia. Deus pode usar um louvor para falar com você. Deus pode usar uma circunstância para falar com você, até mesmo uma prova para falar com você. Então, preste atenção no falar de Deus, porque é por meio do falar de Deus que nós venhamos entender tudo que ele tem para nós. Também Deus pode falar com você por meio da pregação da palavra. Você já imaginou, né, se nós percebêssemos e fôssemos sensíveis à voz daquilo que Deus tem para nós em todos os dias, em todas as pregações? Talvez você se pergunta por que aquele pastor pregou aquela palavra. Olha, aquela palavra no domingo fez tanto sentido para mim. Aquela leitura no grupo pequeno, na célula, fez tanto sentido para mim. A pregação da palavra é uma das formas que Deus mais fala. A pessoa, quando ela se prepara, se consagra para entregar uma mensagem, ela proclama algo de Deus para a vida das pessoas. Então você precisa estar atento, né? Porque Deus talvez está usando o seu pastor, usando o seu líder, usando
aquele irmão que você nem espera, mas que de repente vai pregar uma palavra simples, vai dar um testemunho para falar com você. Então, preste muita atenção nisso. Deus unge pessoas, Deus prepara pessoas e age através das palavras. E é por meio da pregação da palavra que nós recebemos salvação. É por meio da pregação que nós entendemos o processo que nós estamos passando. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, que Deus talvez está te levando para uma igreja, para ouvir a voz dele naquele lugar. E às vezes você está querendo sair, você não quer ficar ali, mas é ali que Deus quer comunicar com você. Então, preste muita atenção na pregação da palavra, que a palavra de Deus, ela traz conforto, ela exorta, ela consola. Então, preste atenção, talvez no domingo, numa terça, seja qual dia que for, se você precisar de um direcionamento, ouça a palavra de Deus, valorize o seu pastor local, valorize aquele que está se preparando para te entregar a palavra de Deus, para que você possa entender e ouvir a voz de Deus. Então, essa palavra também vem de encontro para te fazer entender que muitas vezes Deus vai falar com você por meio de pessoas que até mesmo você não gosta, por meio de pregadores que você não gosta de ouvir. Então, preste atenção que Deus está comunicando com você. Deus também pode usar animais como mensageiros. A jumenta de Balaão foi usada no Antigo Testamento para interferir numa situação onde o profeta não estava discernindo aquilo que ele deveria fazer. Então, Deus usou um animal, uma jumenta, para colocar um fim na situação com Balaão. Assim também Deus usou um grande peixe para levar Jonas para cumprir uma missão. E Deus continua falando por meio da criação dele, porque a criação de Deus reflete a glória de Deus. Muitas vezes nós passamos despercebidos por coisas pequenas, mas você já parou para perceber o quanto que Deus pode comunicar com você por meio dos animais? Muitas pessoas têm sido chamadas a ter experiências com Deus quando olham para a sua criação, para os seus animais de estimação, ou até mesmo quando olham para as situações adversas que estão passando e reconhecem na natureza algo que Deus usou para mostrar para você que Ele cuida de você. Veja bem, certa vez um certo irmão falou comigo que ele estava num dia de muita reclamação, de muita murmuração, passando pela rua e reclamando que ele não era cuidado, que nada dava certo para ele, e de repente ele viu um João de Barro construindo a sua própria casa, barro por barro. E aí ele percebeu que muitas vezes ele estava prestando atenção nas coisas grandes, mas Deus estava levando ele a pensar nas coisas pequenas. Deus usou aquele ato daquele animal, né? O ato do João de Barro, daquele pássaro, para mostrar para esse irmão que reclamar não é o melhor caminho. Então você precisa prestar atenção no que a natureza está querendo falar com você. Deus está usando a natureza para ministrar algo na sua vida. Preste atenção das formas mais diversas Deus quer falar conosco. E por meio da natureza, a natureza reflete a glória de Deus. Então, Deus pode comunicar algumas coisas com você por meio da natureza. E agora, uma outra forma que Deus fala. Eu já falei aqui, primeiramente, da forma primária, falei da Bíblia Sagrada, e as outras formas são formas secundárias. O louvor, a pregação, as circunstâncias e a provisão, os animais, todas essas são formas secundárias que Deus ministra. E agora nós vamos falar dos sonhos e visões. Deus, ele tem um cuidado muito grande conosco e fala conosco por meio de sonhos e por meio de visões. Quando muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus no nosso dia a dia, Deus, ele comunica conosco por meio de sonhos e por meio de visões. E é dessa forma que muitas vezes é necessário para que Deus possa ministrar o nosso coração. Se você ler na sua Bíblia, Jó, capítulo 33, versículos de 14 a 18,
você vai ver que Deus ele fala uma vez com o homem, fala a segunda, mas aí o homem não ouve, ele põe o homem para dormir e ali ele ministra ao homem, para guardar o homem, para proteger o homem, para corrigir o homem. Então Deus fala durante o sono e os sonhos são formas que Deus ministra de uma forma sobrenatural. No decorrer dos vídeos aqui do canal, eu vou falar mais sobre isso. Mas é por meio de sonhos que Deus ele traz grandes revelações, fala grandes coisas conosco. Foi por meio de sonhos que ele falou a homens no Antigo Testamento, foi por meio de sonhos que ele falou também com homens no Novo Testamento. Então, os sonhos são mensagens mais específicas, mais diretas, e é no meio do sonho você está desprotegido. Ninguém vai deitar para dormir e fica pensando, eu vou sonhar com isso essa noite. Então, nós, às vezes, somos levados para isso, para esse lugar, porque Deus está tentando falar tantas e tantas vezes conosco. Já tentou pela Bíblia, tentou falar por uma profecia, já tentou pela pregação da palavra, por um louvor, mas nós não ouvimos. E aí Deus ele faz o que? Ele nos coloca para dormir e se revela a nós por meio de sonhos. Então, os sonhos são uma forma democrática de Deus falar. Muitas vezes é uma história, a visão ela é uma mensagem direta de Deus. Você está consciente, você está vendo, tá? Então, as visões elas revelam eventos futuros, planos que Deus tem para a sua vida. E você precisa, tanto tendo sonhos espirituais, quanto tendo visões, ter discernimento. Você precisa interpretar à luz das Escrituras. E é por isso que muitas pessoas, né, elas passam a ter experiências com Deus por meio de sonhos, mas levam para o lado místico, porque não tem quem faça esse papel de interpretação. A interpretação do sonho, de sonhos, está dentro, né, das interpretações, ela está dentro dos dons de revelação, dom de discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então, quando você tem um sonho e você tem pessoas que são extremamente consagradas ao Senhor, que conseguem te trazer uma interpretação bíblica desse sonho, fica tudo mais fácil e você passa a entender melhor o que Deus quer comunicar com você. Então, Deus fala por meio de sonhos e por meio de visões. E eu tenho plena certeza do que eu estou falando, porque o meu livro fala claramente sobre isso, da importância de sabermos discernir os sonhos, sabemos o que é um sonho espiritual, o que é um sonho do ego, o que é um sonho vindo das trevas. Você vai aprender tudo isso quando você adquirir o meu livro. Tenho plena certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas hoje aqui eu posso te dizer, Deus continua falando por meio de sonhos e por meio de visões. E tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus já está comunicando muitas coisas dessa forma com você, mas você ainda não prestou atenção nos detalhes que esses sonhos carregam. Então, eu conto com você também para entender isso. Você precisa orar ao Senhor, ler a Bíblia, se preparar. E se você tiver alguma dificuldade com relação a sonhos e visões, você também pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, que nós vamos poder tentar te ajudar o máximo que nós pudermos, porque por meio de sonhos e visões, Deus muitas vezes quer comunicar verdades específicas com cada um de nós. Eu quero aqui também falar para você de exemplos bíblicos de sonhos. Deus usou sonhos para falar com José. Os sonhos de José revelaram o seu futuro. José, ele teve não só sonhos, mas ele também interpretava sonhos. Mas preste atenção numa coisa. A interpretação de sonho tem que ser de acordo com a Bíblia. E você precisa aprender isso. Então, Deus ele deu um sonho para José,
mas também deu dom de interpretação de sonhos para José. Assim também como Daniel, ele teve visões sobre reinos futuros, revelações sobre os planos de Deus, insights sobre a história mundial. Deus falou muitas coisas com Daniel, coisas que ainda até mesmo não aconteceram. E então, sonhos e visões estão dentro da Bíblia. O apóstolo João teve visões apocalípticas, revelações da glória de Deus, do triunfo final de Cristo por meio de visões. Então, sonhos e visões estão no Antigo Testamento, mas também estão no Novo Testamento. Então, é uma das formas que Deus continua se comunicando. Agora, a forma que Deus fala só pode ser discernida quando nós temos o Espírito Santo como nosso guia. É por meio do Espírito Santo que nós somos iluminados. Ele revela as verdades espirituais que estão dentro da Bíblia. Também ele dá direção, nos mostra como nós devemos seguir, o que nós devemos guiar, né? Como nós devemos proceder. Então, quando você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é orar pedindo ao Espírito Santo discernimento, né? Daquilo que ele quer te direcionar. Também você deve ter cuidado, né, de entender que o Espírito Santo vai te proteger, advertindo você de alguns perigos espirituais. E também ele vai te levar para um período de comunhão, que facilita a intimidade com Deus. Então, você tem a Bíblia Sagrada como a forma primária de Deus falar. Você tem sonhos e visões, profecia, louvor, pregação da palavra, circunstâncias como formas secundárias que Deus fala. Mas tudo isso você só vai discernir se o Espírito Santo te guiar para esse caminho. Então, eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo que nós entendemos tudo o que Deus quer ministrar sobre a nossa vida. Então, como discernir a voz de Deus? Primeiramente, você vai ter a voz de Deus discernida na sua vida quando você ter as Escrituras como base da sua fé. Quando você pegar a Bíblia Sagrada e comparar com a palavra que você recebeu, seja por um profeta, seja por um louvor, seja por meio de sonhos e visões. Qualquer forma que você receber de alguém de fora que seja contrária à Bíblia, isso não vem de Deus. Mas qualquer palavra que você receba que esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, isso é Deus falando com você. Você discerne a voz de Deus lendo as Escrituras. Você discerne a voz de Deus orando, buscando confirmação de Deus e entendendo que Deus ele comunica muitas coisas de várias formas. Eu costumo dizer que o Senhor não está dentro de uma caixa de sapatos. Deus ele continua falando conosco. Você procura ouvir a voz de Deus também, não só ouvindo louvores, não só indo para a Escritura, mas quando você tem um sonho, uma visão, também procurando conselhos. Consulte líderes espirituais, o seu pastor, o seu líder de ministério, o seu líder de célula. Procure pessoas que são mais maduras para trazer esse discernimento para você. E também, quando isso tudo traz uma paz interior que excede todo o entendimento. Quando a voz vem de Deus, ela não traz confusão, ela não traz discussão, ela traz paz. Você e eu precisamos ouvir a voz de Deus e ter discernimento. Então, Deus, ele continua ministrando ao nosso coração, falando conosco, trazendo nós para esse caminho de ouvir a sua voz e de saber que ele está ministrando a todo tempo ao nosso coração. Você e eu precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Preste atenção. Depois que acabar esse vídeo, tire um tempo para você ouvir a voz de Deus. Pare tudo que você estiver fazendo. Vá para um lugar seguro, um ambiente em silêncio. Ministre e ore e peça para que Deus ministre sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural de Deus para a sua vida. Então, eu concluo essa aula dizendo o seguinte: você precisa estar aberto a ouvir a voz de Deus. Quando for dormir essa noite, fala, Senhor, se talvez eu não estou conseguindo te ouvir lendo a Bíblia,
Se eu não estou te ouvindo, Senhor, no meio dos louvores, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer comigo. Fala comigo por meio de um sonho, fala comigo por meio de uma visão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar grandes coisas sobre a sua vida. Tenha discernimento para avaliar as mensagens por meio da Escritura. Seja sábio, tenha maturidade. Não saia falando os seus sonhos para todo mundo, mas fale os seus sonhos com pessoas específicas que vão te ajudar a discernir esses sonhos. Também obedeça a direção que você tiver por meio desse sonho, por meio dessa visão. Seja fiel àquilo que Deus ministra sobre você. E também tenha intimidade com o Senhor. Cultive um relacionamento de intimidade. Ouça o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Então, aqui eu falei de 7 formas que Deus pode falar com você. Ele fala por uma forma primária, que é a Bíblia Sagrada, e por 6 formas secundárias, que são louvor, que são a louvor e adoração, que são a pregação da palavra, que são as circunstâncias, que são os animais, que são sonhos e que são visões. Todos essas formas que Deus fala pode te levar a ter uma experiência de ouvir a voz de Deus. E eu quero que você sempre saiba disso. O Senhor continua falando e Ele vai continuar ministrando ao seu coração, dando discernimento para você desse tempo, para que você viva tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Termino dizendo que você é muito importante aqui no canal. Que Deus possa continuar falando com você e que você possa continuar interagindo conosco. Se você gostou dessa aula, quer mais materiais desse aqui no nosso canal, você pode comentar aqui embaixo, pedindo para que nós possamos compartilhar mais dessas experiências que temos com a palavra de Deus. Que você possa continuar ouvindo a voz de Deus. Que você possa curtir esse vídeo. O seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Compartilhe com os outros, com amigos, irmãos, e nos ajude a espalhar essa mensagem tão importante. Deixe seu comentário, compartilhe a sua experiência. Se Deus já falou com você com sonhos e visões, comente aqui embaixo. E eu quero deixar para você um presente especial. Eu vou deixar em PDF essa aula de hoje aqui no link desse vídeo, para que você possa puxar esse download, ficar com esse material guardado para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por participar dessa jornada espiritual comigo aqui, com tanto carinho, com tanto amor. Que Deus te abençoe e que a sua vida cristã seja uma vida onde Deus possa falar com você em cada minuto. E querendo adquirir os sonhos e visões, os segredos de Deus, pode ter certeza que a gente vai enviar para a tua casa, aonde você estiver. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.